Olá, crianças. Agora nós vamos fazer a correção daquela atividade sobre verbo, tá? Procure aquele cantinho aí reservado, silencioso, pegue todo o seu material, tá? Pegue caderno, pegue lápis, caneta, borracha e vamos à nossa correção. Mas a tia não esqueceu daquela atividade que eu passei para vocês conjugarem 4 verbos da primeira conjugação nos 6 tempos do modo indicativo, tá? Depois nós vamos também fazer a correção desta atividade. Hoje nós vamos estar corrigindo essa da página 39. Né? Tem a primeira questão aí na página 38 e temos a página 39. Então, aqui começa com o início de uma notícia, né? O início de uma notícia. O professor e paleontólogo Rodrigo Santucci deu início ao ano letivo na Universidade de Brasília com uma missão especial: hospedar e estudar o fóssil de um titanossauro que viveu há 70 milhões de anos no Brasil. Os pedaços do animal foram achados em Marília, São Paulo, em 2009, durante a construção de uma rodovia. O fóssil foi encontrado por um colega paleontólogo, William Nava, durante trabalhos de exploração de rotina. Ele acabou encontrando alguns ossos soltos da rocha na margem da rodovia e, olhando com mais calma, percebeu um nível com os ossos do titanossauro, conta Santucci. Então, aqui temos o início de uma notícia. Tá? Nessa primeira questão, temos 2 perguntinhas orais, tá? Que ele pergunta o que aconteceu com o fóssil encontrado pelo paleontólogo William Nava. Tá? O que aconteceu? Tá? Ele foi levado para onde? Para a Universidade de Brasília, onde será estudado. A maioria dos verbos da notícia está no tempo presente, passado ou futuro. Por que você acha que esse tempo foi mais usado? Então, como você observa, olha aqui, ó, os verbos. O professor e paleontólogo Rodrigo Santucci deu início, olha. Depois temos aqui viveu, né? Viveu. Os pedaços do animal foram achados. O fóssil foi encontrado. Ele acabou encontrando, né? E olhando com mais calma, percebeu aqui. Então, nós temos aqui o tempo mais usado foi o passado. Por isso aqui, quando ele pergunta, a maioria dos verbos da notícia está no presente, passado ou futuro? No passado. Por quê que esse tempo foi o mais usado? Porque a notícia narra fatos que já ocorreram, certo? Mas o verbo é uma palavra que nós usamos muito, que é bastante usado em todo tipo de texto. O que é o verbo? É a palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza situados no tempo. Os tempos do verbo são basicamente 3. Os 3 básicos: presente, o pretérito, que também pode ser chamado de passado, e o futuro. O presente nós temos aqui como exemplos: entro, como, durmo. Pretérito ao passado: entrei, comi, dormi. E o futuro: entrarei, comerei, dormirei. Então você vê aqui, olha, que o presente nós temos aqui, olha, no caso, ações, né, expressa aqui o que? Há alguma ação, no caso, que ocorre no momento em que se fala. Já quando nós temos pretérito ou passado, no caso temos aqui ações, a ação de entrar, comer e dormir, mas expressando ações que já ocorreram. E o futuro, expressando ações que ainda acontecerão. Entrarei, comerei, dormirei. Esses verbos, eles pertencem a 3 conjugações. No caso, a primeira conjugação, a terminação é ar. O verbo entrar termina em ar. A segunda conjugação, terminação er. O verbo comer termina em er.
E a terceira conjugação é com a terminação ir, dormir, termina em ir. Elas identificam as formas de infinitivo. Entrar, comer e dormir se encontram na forma nominal infinitivo. As pessoas do verbo são 3 e podem estar no singular ou no plural. A primeira pessoa, no caso, no singular, eu como. No plural, nós comemos. Segunda pessoa, do singular, tu comes. E no plural, vós comeis. A terceira pessoa, no singular, ele ou ela, come. No plural, eles, elas comem. Aqui nós temos a conjugação do verbo comer e no presente, certo? Nas 3 pessoas do singular e nas 3 pessoas do plural. Aí temos, olha, aqui a atividade. A segunda questão pede: leia esta notícia. Daniel Dias ampliou sua galeria de conquistas neste domingo. O nadador brasileiro faturou a prata na prova dos 100 metros, peito SB4, com 1 minuto, 36 segundos e 3 milésimos de segundo. E assegurou sua 19ª medalha em Paralimpíadas. O ouro ficou com o chinês Zhu Shengli, com 1 minuto, 35 segundos e 96 milésimos de segundo. Em que posição o brasileiro terminou a prova? Então, no caso, o brasileiro terminou a prova em segundo lugar. Né? Observe o tempo aqui do brasileiro e o tempo aqui do chinês. Você vai ver que o brasileiro terminou em segundo lugar. Circule os verbos do texto. Então, você circulou aí, ó, ampliou do verbo ampliar, faturou do verbo faturar, assegurou do verbo assegurar e ficou do verbo ficar. Em que tempo, pessoa e número esses verbos estão conjugados? Todos eles aqui, olha, estão conjugados na terceira pessoa do singular e o tempo é no pretérito ou passado. Os verbos que você circulou na notícia são verbos de ação ou de estado? Por que você acha que foi feita essa escolha? São verbos de ação, porque indicam ações que aconteceram na Paralimpíada. E a que conjugação esses verbos pertencem? Quando você observa a questão da terminação desses verbos no infinitivo, ó, ampliar, faturar, assegurar, ficar, a terminação deles é ar. Então, esses verbos pertencem à primeira conjugação. Reescreva as frases empregando o verbo no tempo pedido. Ivo sorri quando encontra o pai. Reescrevendo, usando o pretérito, nós vamos ter Ivo sorriu quando encontrou o pai. Os jogadores festejaram a vitória. Aqui, olha, nós temos o verbo festejar e aqui está pedindo para reescrever essa frase, mas empregando o verbo festejar no presente. Os jogadores festejaram a vitória. Festejam a vitória, na verdade. Aqui nós temos no pretérito. Reescrevendo no presente, nós vamos ter a forma verbal festejam. Comprei um perfume para você. Então, aqui eu tenho pretérito, mas está pedindo para reescrever empregando o verbo no futuro. Comprarei um presente para você. Assim, temos a correção desta atividade. Ok, crianças? Na próxima aula, nós vamos estar fazendo a correção da conjugação daqueles verbos que eu pedi para vocês fazerem no caderno, ok? Então, até a próxima e beijos da tia Gorete.